Amém. Graças ao Senhor por mais um domingo, não? Podemos nos allegar à presença do Senhor. Não só nos domingos, sino todos os dias, não? É verdade? O domingo é especial porque podemos estar juntos. Mas durante a semana também podemos nos allegar à presença do Senhor. E não só podemos, como devemos nos allegar a esta presença dele. Porque Ele que nos ajuda, nos dá força e ânimo para seguir a cada dia a caminata, a carreira que nos está proposta, não? E graças ao Senhor, esta semana entramos no capítulo 6 do livro de Mateus. E é um capítulo bastante especial, porque ele apresenta o centro da vontade de Deus. Ele nos ajuda a entender o que realmente Deus quer, qual é o desejo de Deus. E então, percebimos, não, conforme fomos lendo o capítulo, conforme fomos entrando, não? E como já estamos estudando há um tempo o livro de Mateus, e claro, é um livro muito precioso e aún temos que extrair muito mais riqueza de cada capítulo, de lo que já estudamos antes e do que aún nos falta, não? E conforme Deus vai nos dando o entendimento e a direção, vamos entrar cada vez mais, profundizar cada vez mais em este livro, porque habla do reino de los cielos e é o que está cerca. Podemos perceber por los sinales, por lo que está ocorrendo hoje, que o reino de los cielos realmente se ha acercado, está cerca. E Romanos, Pablo habla que nossa salvação hoje está muito mais cerca de que quando creímos. Ou seja, os sinais externos e internos indicam que realmente a venida do Senhor está muito cerca. E o capítulo 6 de Mateus apresenta justamente isto. Qual é o centro? Qual é o que Deus quer de nós, não? E ele começa falando, no capítulo 6, versículo 1, habla justamente de Jesus e la limosna. E ele habla assim: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De outra maneira, não tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Quando, pois, deis limosna, não hagas tocar trombetas delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tiene su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepas tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Versículo 5. E quando orares, não hacéis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas y las calles, para ser visto de los hombres. De cierto los digo que ya tiene su recompensa. Mas tú, cuando orares, entra en tu aposento y cérrate la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. E interessante, não, que estamos vendo os capítulos de Mateus, parece João Bautista predicando, e o tema desta semana que pusemos allí é justamente uma palavra de João Bautista, em João capítulo 3, versículo 30, não, que habla que é necessário que eu mingue e que ele cresça. De quem João Bautista está falando? De Jesus. Del ministério de Jesus e de lo que Jesus vino a ser em la tierra. E o capítulo 6 empieza justamente hablando neste sentido. Que sentido? De que as coisas que nós hacemos não é para que seja dado a glória a los hombres, não é para ser exaltado por los hombres. La semana passada hablamos de las bem-aventuranças, que é feliz, sermos felizes, em el capítulo 5, não? E allí vimos 9 bem-aventuranças. E está relacionado com o nosso viver. E Mateus, capítulo 6, empieza falando justamente de lo que não devemos fazer. O capítulo 5 empieza falando de como temos que fazer, e o capítulo 6 empieza falando de como não temos que fazer. Não é verdade? Ou seja, Jesus falou,
quer ser bem-aventurado, tem que fazer isto, viver assim, viver assim, viver assim, viver assim. Depois ele habla de la lei, no capítulo 5, mostrando que ele não vino para revogar ou para quitar a lei, sino ele elevou a lei. E aí, então, no capítulo 6, ele começa a falar que não é assim que devemos proceder, não é assim que devemos viver. ¿De que maneira? Haciendo as coisas para a glória del hombre. Porque se eu hago uma ofrenda, se eu hago uma limosna, não é para ser aplaudido por los hombres, não é para ser glorificado por los hombres, sino lo que eu hago é para Deus. Lo que estou haciendo é para Deus. E a oração é lo mismo. Quando estou orando, não estou orando para que os homens falem, oh, que oração mais bonita, como sabe poner bem as palavras, não? Tocou minha emoção. Não. A oração é para nossa comunhão com Deus. Por isso ele habla que temos que fazer em secreto. O que é fazer em secreto? Nossa oração que tem que aparecer é Cristo. Não é el hablar bonito, e não solamente a oração, as prédicas, as alabanzas, el culto, não é verdade? Porque todo tem que ser hecho para el Senhor. E Pablo falou de esto, ¿no? Todo quanto hicieres, lo haces para el Senhor, não é para hombres, não é para agradar hombres, não é para glorificar a hombres, não é para ser hipócritas como lo hacían en las sinagogas, ¿no? Exatamente, hacía sus oraciones para mostrar a las personas. Ou não estamos reunidos como igreja, não é para que o hermano nos mire ou o pastor nos mire, estou marcando presença. Não estou aqui para agradar a homens, não estamos aqui para glorificar homens, sino estamos aqui para dar a honra e a glória a Deus. A Ele seja dado a glória, a Ele seja dado a honra. E mais abaixo ele sigue hablando, habla do ayuno, ¿no? Que quando el versículo 16 habla assim, quando ayunéis, não seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudam sus rostros para mostrar a los hombres que ayunam. De certo os digo que já tienes su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve lo secreto, te recompensará en público. Amén. Nada do que hacemos es para mostrar a hombres. No debe ser desta maneira. Amém. E por isto, Mateus, capítulo 6, empieza desta maneira. Empieza falando assim, esta não é a maneira com que deveis proceder. Não deveis fazer coisas para mostrar aos homens. Não deveis estar afanados, correndo ou promovendo ou fazendo coisas para que os homens mirem. Esta igreja tem a melhor alabanza. É show lo que eles fazem. Pero este momento de alabar, ¿estão glorificando a Deus ou estão glorificando a homens? Lo que estão ali participando, ¿estão realmente dando a glória a Deus? Ou estão dando a glória àqueles que estão cantando, que estão fazendo a alabanza? Não é verdade? Se é para glorificar a los hombres, estão equivocados. Não é isto que Deus quer. E o Senhor Jesus nos ensina, não? O versículo 9, o versículo 8 habla assim, não hagáis, pois, semelhantes a ellos, porque vosso Padre sabe de que coisas tenéis necessidade, antes mesmo de vosotros pedais. Vosotros, pois, orareis assim, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mira, Jesus falou, lo primeiro é santificar el nombre del Senhor. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Aqui está el centro de Dios. Aquí está el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? Él sea santificado, glorificado y todo sea hecho para Él. Y que Él traiga su autoridad. No es una cuestión de hacernos para mostrar a las personas. Hacermos todo. Pablo en 1 Corintios habló. É interessante lermos esse texto.
1 Corintios. No estaba en mis apuntes, pero ahora viene el sentimiento, ¿no? Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. 1 Corintios. Oh, Señor Jesús. El capítulo 13, el versículo 1, a partir del 1, habla así. Oh, Señor Jesús. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resona y un símbolo que retiene. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios de toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartise todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser queimado, y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, aquí está hablando de acciones espirituales y de acciones con las personas. Hablar en lenguas, hablar lengua de los ángeles, entender las profecías, conocer los misterios, las ciencias, todo. Aí después habla de repartir todos los bienes, a dar de comer a los pobres. Pero si no tengo amor, nada soy. ¿Y qué es el amor? Primera de Juan. Amém. Primeira epístola de Juan, capítulo 4. Oh, Senhor Jesus. 1 Juan 4. Versículo 8. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Versículo 7 também. Amados, amémonos uns aos outros, porque el amor es de Dios. Todo aquele que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea, em Coríntios aqui 13 habla, ¿no? Que se eu hablasse, se eu conhecesse, se eu supiera todo, pero se eu não tenho amor, se eu não estou em Deus, se eu não tenho Deus, não vale de nada. Não há sentido. E é justamente o que Mateus capítulo 6 empieza hablando de que não é por lo mucho hacer, não é por mucho querer as coisas. É bueno, sí, é bueno, temos que ter esse sentir, temos que buscar. Es verdad, tenemos que hacer cosas, pero tiene que estar conforme el versículo 9 y 10. Versículo 9 de Mateo 6. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué tenemos que hacer? Santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Todo que formos a hacer, tenemos que tener siempre en nuestro corazón. Va a santificar el nombre del Señor. Va a traer su reino, su autoridad en la tierra. ¿No es verdad? Vamos a hacer la voluntad de Dios. Si encajar en los 3 requisitos de Mateo 6, podemos hacerlo. Recordando que en Mateo 7, un poco más adelante, habla que nem todo que dice Señor, Señor, entrará en los reinos de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Exatamente. Entonces, el secreto no es hacer cosas, no es buscar la gloria de hombres, no es apresentar números, una iglesia llena, pero que no hay edificación, una iglesia con mucha gente, pero que están buscando solo lo que Dios puede dar y no lo que Dios es.
El secreto es, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Ese es el secreto. En Lucas 10, hay una pasaje interesante que nos ayuda también a entender esto, ¿no? Lucas capítulo 10, a partir del versículo 38. Señor Jesús. Lucas 10, el 38. A partir del 38 hasta el 42. Habla así. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Jesús estaba de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta recibió en su casa. Versículo 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y, acercándose, dijo al Señor: ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y aturbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesario, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aquí tenemos un ejemplo muy claro de Mateo 6. Las dos personas que están aquí en este texto representan Mateo 6. Una, el principio del capítulo, que está queriendo hacer cosas, está movida, preocupada en apresentar algo, oferecer algo. No estoy diciendo que Marta no quería ofrecer el mejor, pero quería ofrecer algo, quería apresentar algo, ¿no? 40 interesante. Se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo. O sea, ella estaba preocupada con tantas cosas que tenía que hacer, que tenía que providenciar, quizá arreglar la casa, ¿no? Dejar todo limpio, preparar la comida, porque tenía alguien allí, Jesús estaba allí, estaba hospedado allí con ellos. Pero María, que también hacía parte de la casa, se acercó a Jesús, sentó perto de sus pies y escuchaba su palabra. Y Jesús dijo: no son necesarias muchas cosas. Marta, Marta, afanada y aturbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesario. ¿Qué es necesario? ¿Qué es importante? Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10. Santificado sea tu nombre, venga tu reino y sea hecha tu voluntad. María, cuando se acercó a los pies del Señor, estaba oyendo su palabra, ella estaba santificando el nombre del Señor. Estaba trayendo el reino para dentro de ella, ¿no es verdad? Y estaba conociendo la voluntad de Él. Amén. Por eso Él dijo, solo una cosa es necesario. ¿Qué es necesario? Nos acercarmos al Señor para oírmos su palabra. Não é necessário estarmos afanados em fazer coisas. Não é necessário apresentar a las personas, eu sou um homem de bom coração. Eu sou um homem que hago coisas buenas para as pessoas. Esta é minha característica. Não necessitamos fazer isto. Podemos fazer buenas ações. Podemos conduzir as coisas buenas. Podemos ajudar a las pessoas. Podemos. Pero dentro de aquello, santificará el nombre del Señor, va a traer su reino y su autoridad para la tierra, va a ser hecha su voluntad. Si las contestaciones para esto es sí, lo hacemos. Pero si las contestaciones es no, no lo hacemos. Y otra cosa, cuando lo hacemos, no es para mostrar a las personas, no es para mostrar obras para los hombres. Jesús mismo en la tierra
Ele sanava, expelia demônios, ele ressuscitava as pessoas. E nos evangelhos há muitas passagens que ele falava assim: não hables a nadie, não hables a nadie. Claro, aquele que foi sanado, ele falava, ele me curou, mas Jesus não fazia isto. Jesus não queria a luz para ele. Ele sempre falava: lo que yo hago, hago por mi Padre. Lo que yo estoy haciendo, hago por la voluntad de mi Padre. Se mi Padre me concede, yo lo hago. Se mi Padre não me concede, não vou hacerlo. E é justamente esto que o Senhor quer nos ajudar. E por esto, aqui, eu me miro muito em esta experiência de Marta e de Maria. ¿Por quê? Porque normalmente eu despierto como Marta, com muitas coisas para hacer, com muitas pendências para resolver, com muitos temas para arreglar, e este, e aquele, aquela situação, e este, e tem trabalho, e tem o projeto, e tem outras coisas, e tem a rede de cuidado, e tem os hermanos, e tenho que orar, e todo. Aí vem a voz do Senhor e fala assim: Tarek, por que estás tão afanado e turbado com muitas coisas? Por só uma coisa é necessário, que é estar a los pés do Senhor. Só uma coisa é necessária, irmãos, que estejamos em los pés do Senhor. E todas as coisas nos serão dadas, nos serão acrescidas. Juan, Evangelho de Juan, capítulo 15. Mira lo que ocorre quando estamos em el Senhor. Juan, capítulo 15. A partir del verso 2. Juan 15, 2. A partir del 1. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanecer en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, y no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y el que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Se estamos separados del Senhor, podemos hacer, pero não será para a glória del Senhor. El fruto não será el fruto que el Senhor deseja. ¿Por quê? Porque a vida não é de Deus. A origem não é em Deus. Por isso ele dijo: se vai dar limosna, que tu mano esquerda hace, a direita não necessita saber. Se vas a orar, não necessita poner de pé e fazer uma oração. Tem que ser de coração, tem que vir de Deus, tem que ser algo que toque em Deus, que esteja conectado com Deus, que esteja na esfera de Deus, porque sem Deus nada podemos fazer. Sem Deus nada somos. Se como pâmpanos, se somos quitados de la vid, morremos, secamos, perdemos la vida. E por isto, em Juan, Maria escolheu isto. Maria escolheu estar conectada com o Senhor. Maria escolheu escuchar a palavra do Senhor, receber. E é o que leemos, não? Que nós estamos limpios por la palavra que eu lo hablé. A palavra do Senhor nos limpia. A palavra do Senhor nos hace dar frutos. E quando hablamos de dar frutos, logo viene predicação do Evangelho, que é correto. A predicação do Evangelho hace parte de Mateus capítulo 6 e hace parte de nossa vida, porque Deus nos enviou para predicar o Evangelho. Pero o primeiro fruto que tem que surgir é em nós. ¿Por quê?
Porque lo que está ligado a la vid es el pámpano. Amém. Para llegar hasta el fruto, la vida tiene que pasar por el pámpano. ¿No es verdad? ¿Y quién son estos canales? Somos nosotros. Queremos gerar personas, queremos predicar el evangelio, queremos que la iglesia esté llena de personas. Pero si yo no estoy fluyendo la vida de Dios, no vamos gerar nada. Si yo no estoy siendo edificado, si yo no estoy siendo limpio, si yo no estoy disfrutando de la palabra del Señor, cuando abrir mi boca, va a hacer cosas para agradar a hombres. Y no va a manifestar la vida de Dios. Senhor. No voy a hacer la voluntad de Dios y no voy a traer el reino de Dios para la tierra. Senhor. Por esto, perdona, por esto tenemos que estar conectados con Dios. Por esto, Mateo capítulo 6, el versículo 9 y 10 es muy importante. ¿Por qué? Porque esto nos liga, nos conecta con Dios. Santificar su nombre, manifestar su vida, que su reino sea establecido y que su voluntad sea hecha. Y después vienen nuestras cosas. Aí ele empieza a hablar, el pan nuestro de cada día nos dai hoy, perdona nuestras ofensas, así como nós perdonamos a aquellos que nos han ofendido, ¿no es así? Los versículos. El versículo 11, el pan nuestro de cada día dai-nos hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también perdonamos a nuestros deudores, y no nos meta en tentaciones, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para todos los siglos. Amén. Porque tuyo es el poder, tuyo es el reino, tuyo es la gloria. No es nada para nosotros. Nosotros recibimos aquello que Dios quer nos dar. Y aquí, cuando habla, ¿no?, de perdonar las deudas, primero perdona las mías. ¿Por qué? Porque si yo, siendo un canal, estoy sucio, no consigo fluir la vida de Dios, no consigo manifestar la vida de Dios. Entonces, esto empieza en nosotros. El trabajar de Dios empieza en nosotros. El que Dios quiere hacer es trabajar nuestro ser, nuestra vida. Él quiere trabajar nuestro sentimiento. Él quiere trabajar nuestro vivir. Por esto, capítulo 5 de Mateo apresentó cómo debemos vivir. Y el capítulo 6 empieza hablando de cómo no debemos vivir. Y que el secreto del capítulo 5 es estarmos conectados con Dios. Amém. Es estarmos a los pies del Señor. Es estarmos oyendo su palabra. Estarmos disfrutando de su palabra. Estarmos recibiendo esta vida que viene del Padre. Porque sin Él nada podemos hacer. Y lo que hacemos fuera de Él es como leemos en Corintios capítulo 13, 1 Corintios 13. Es como un símbolo que retiene barulho, ruido. No hay edificación. No hay fruto. Y interesante que los frutos tienen que empezar en nosotros, que Gálatas capítulo 5 nos presenta los frutos. Ó Senhor Jesus, Gálatas capítulo 5. Ó Senhor Jesus, Gálatas capítulo 5, el 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansedumbre, templância. Contra tales coisas não há lei. E 1 Pedro, agora não me acuerdo bem a direção, habla que estas coisas existem em nós e nós crescendo nos va a llevar a lo reino. Y es justamente los frutos del Espíritu. O sea, lo que tenemos que buscar, lo que tenemos que manifestar es justamente estos frutos, los frutos del Espíritu.
para después hacermos las cosas de Dios. Lo que muchas veces queremos hacer es el inverso, ¿no? Queremos hacer las cosas para Dios, para que daí Dios possa, quizá, aprovar o no. Pero recordemos Génesis, ¿no? Caín ofreció el mejor de la tierra por su labor, por su esfuerzo. Y Dios rechazó. ¿Por qué? Porque no era la voluntad de Dios. No era lo que Dios quería. No era lo que Dios estaba esperando. Entonces fue rechazado. Y los otros también no vamos a hacer nada que no sea para glorificar el nombre del Señor, que no sea para traer su reino y que no sea bajo a su voluntad. Y si nosotros buscarmos esto, conectados con Dios, viviendo en la presencia de Dios, los primeros frutos van a ocurrir en nosotros, que es lo que leemos en Gálatas, capítulo 5, justamente esto, ¿no? Será amor, paz, longanimidad, benignidad. ¿Y lo que esto va a hacer? Esto va a hacer con que cuando hablemos con las personas, o nos encontremos con alguien, o vamos transmitir, vamos fluir esta vida. E ellas serão convencidas ou tocadas por meio da vida de Deus. Não será por uma boa prédica, não será por uma boa alabanza, não será nada disso, mas será a própria vida de Deus que vai convencer a las pessoas de que realmente a vida de Deus está com nós. Porque se fora só por uma boa prédica, por uma boa alabanza, quando isso ocorre de maneira equivocada ou acaba na igreja, as pessoas se vão. É como a multitud que seguia o Senhor, que hablamos a semana passada. Não é verdade? A multitud seguia o Senhor por los milagros que ele podia fazer. Pero quando ele não hacía milagros, a multitud já não estava mais com o Senhor. Quando ele não multiplicava os panes, a multitud já não estava mais com o Senhor. ¿Por quê? Porque eles buscavam o que Jesus podia ser e não por quem era Jesus. E nós hoje temos que buscar a Deus, buscar o Senhor, porque Ele é e não porque Ele pode ser. Por isto, santificado seja tu nome. O que é santificar tu nome? É amar o Senhor em toda e qualquer situação. É amar o Senhor em toda e qualquer circunstância. Isto é não negar su nome. Não negar o nome do Senhor. É santificar o nome do Senhor. Quer seja por vida ou quer seja por morte, não deixamos de confiar em nome do Senhor. Santificamos su nome. Traer su reino é o que estamos fazendo hoje. Traer su reino é traer sua autoridade em la tierra. E seja hecha su voluntad. Traer sua autoridade é para que su voluntad seja hecha. Em los cielos já não há mais problema. A vontade de Deus já é hecha em los cielos. Pero em la tierra aún falta. Pero quem vai trazer a autoridade de Deus em la tierra? La igreja. Efésios capítulo 1. E puso todas as coisas bajo a sus pies, para ser el cabeza sobre todas as coisas, lo dio la iglesia, a qual é su cuerpo, aquele que todo llena em todas as coisas. Efésios capítulo 1, os últimos versículos. Ou seja, quem vai trazer a autoridade, quem vai poner todas as coisas bajo a los pies, é Cristo sendo cabeça de la iglesia. Mira, uma vez mais, esta conexão, esta unidade. Sem Ele nada podemos fazer. E é isto que temos que perceber. Ele nos mostrou, se viver desta maneira, no capítulo 5, sereis bem-aventurados. Pero se viver desta maneira, no início do capítulo 6, não seremos bem-aventurados. Já vamos receber nosso prêmio por meio de los hombres. E o que é mais importante, recebemos o prêmio por meio de los hombres ou por meio de Deus? ¿El galardón de los hombres o el galardón de Dios? El galardón de los hombres es temporal, es pasajero. Pero el galardón que Dios nos prometió es eterno. Por eso ele habla, la Biblia habla que no tenemos que nos preocupar con las tribulaciones que pasamos hoy, porque ella va a gerar en nosotros eterno peso de gloria. Y este es el galardón. Que é esse eterno peso de glória? Vamos ser glorificados com Cristo por la eternidade. Pero se hoje nós buscamos a glória de los hombres, em aquele dia não seremos glorificados com Cristo.
Por isso, o que é mais importante para nós, recebemos muito bem, predicaste muito bem hoje, pero mañana já se olvida do que foi hablado, ou o melhor é, realmente a palavra de Deus falou comigo hoje. Que o Senhor seja glorificado, que a vida do Senhor seja glorificada. ¿Por quê? Não é por quem habla, não é por la persona, e sim por Deus. E como dijo, nós somos os pámpanos. A vida passa por eles, passa por los pámpanos. A vida não é del pámpano, a vida está em la vid. Porque se sairmos de la vid, se sairmos de Cristo, se sairmos de Deus, não temos mais vida. ¿Podemos fazer coisas? Podemos, pero seremos como Marta, que não estava a los pés do Senhor, que não estava recebendo a palavra do Senhor. Vamos fazer muitos ruídos, vamos fazer muitas coisas, pero em aquele dia, quando o Senhor volver e perguntar, e hablarmos com Ele, Senhor, Senhor, expulsamos demônios em Tu nome, e este e aquele, Ele vai, aparta de mim, porque não vos conosco, porque não hicestes mi voluntad. Nos santificaram a mi nome, e não traeram a mi reino. Então, o que o Senhor quer fazer com nós é justamente isto, é nos fazer aqueles que cumprem a vontade de Deus, aqueles que fazem a vontade de Deus e que não busquem glória para si mesmo. E todo isto, este viver de comunhão com Deus, este viver conectado com Deus, vai nos levar a predicar o Evangelho. Vai nos levar espontaneamente a falar de Deus a las pessoas. E talvez nem falar, uma ação, buenos dias, todo bem, como estáis. Isto vai ser a luz refletir de nós e o sal para dar tempero a la vida de las pessoas. Pero, amados hermanos, esta obra empieza em nós, para depois fluir a las pessoas, para depois levarmos a las pessoas. Empieza em minha vida, em meu dia a dia, em las experiências que tenho eu, para depois engendrar os frutos de la edificação. Amém? Este é o sentimento para o dia de hoje. Tinha mais alguns versos para ler, pero creio que não é importante. Não é do momento da palavra. O importante são todos os versículos e todos são importantes, não? Só para finalizar agora, me acordei dentro deste encargo de que as coisas fluem naturalmente, não? Quando estamos conectados com Deus. Hechos, capítulo 2, texto muito conhecido que a mim me encanta muito, não? Quando surge os primeiros cristianos allí, depois de Pentecostés, não? O versículo 46 habla assim: e perseverando unânimes cada dia em el templo, e partindo el pan em las casas, comiam juntos com alegria e sencilleza de coração. Os primeiros cristianos que surgiram depois de Pentecostés allí, o que eles faziam? Eles estavam escuchando a palavra, não? O versículo 43 habla que ele sobrevivendo temor a todas as pessoas, e muitas maravilhas e sinais eram hechas por los apóstolos. Todos os que haviam creído estavam juntos e tinham em comum todas as coisas. E vendiam suas propriedades e compartilham todo, não? E perseveravam unânimes cada dia no templo. Significa que eles estavam ouvindo a palavra, estavam rumiando o que os apóstolos falavam, estavam desfrutando. Com isto, eles tinham alegria, simplicidade, que é a mesma coisa, sencillez, e de coração. Não eram complicados, não eram questionadores, não eram como os fariseus que questionavam tudo o que Jesus fazia. Eles estavam alegres porque estavam desfrutando de la vid, estavam conectados, estavam enxertados em ela, recebendo a seiva, a vida de Deus. Aí o que ocorria? Alabando a Deus e teniendo favor com todo el pueblo. E el Senhor añadía cada dia a la iglesia los que habían de ser salvos. Senhor Jesus.
quando eles receberam o Evangelho, quando eles se convertiram, quando eles se tornaram cristianos, eles não saíram a predicar. E não estou dizendo que não temos que hacerlo, temos que hacerlo. Pero o primeiro passo é nos llenar de la vida de Deus. Eles estavam aqui ouvindo a palavra de los apóstolos, sendo constituídos com a vida de Deus, orando uno por los outros, buscando ajudar uno a los outros, bajo a vontade de Deus, compartiam juntos, del mesmo sentir, del mesmo desejo, eram sencillos, simples de coração, alegres, alabavam a Deus, e aí então, por seus testemunhos, por suas vidas, eles tinham favor de todo o povo. Não sei se esta palavra em espanhol, mas em português habla que eles contavam com a simpatia de todos. Eles contavam com a simpatia de todos. Imagina a vida que eles tinham allí como cristianos, o cuidado entre eles, o disfrute da palavra de los apóstolos. Todos que se acercavam a eles se quedavam encantados com eles. Se quedavam maravilhados. Essas pessoas são diferentes. ¿No es verdad? E aí, com o tempo, o Senhor ia añadindo, dia a dia, a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por quê? Porque eles não hacían nada por si mesmos. Eles não hacían para agradar a homens. Eles não hacían para mostrar a homens. Eles tinham uma vida conectada com Deus, uma vida de escuchar a palavra, uma vida de oração e de cuidado. E com isto, com seus testemunhos, com sua maneira de viver, como levavam a vida, eles puderam ganhar a mais pessoas. E que assim seja nossa vida, não? Que assim seja nosso viver, viver que santifique o nome do Senhor por nossa vida, que nossa vida traga o reino do Senhor e que hagamos todo bajo a la vontade do Senhor. Amém? Agora sim, termino a palavra, não? com este pequeno complementar aí que senti de compartilhar e que realmente sigamos este caminho. Amém? Jesus é o Senhor.